Irmãos, estamos reunidos mais uma vez para adorar o Senhor. Mais uma vez você tem na sua mão o boletim, atrás do boletim a ordem do culto para acompanhar. E dentro do boletim um encarte onde tem a letra dos hinos que o coro vai cantar, se você também quiser acompanhar os hinos que serão cantados pelo coro. No seu lugar onde você está, mantendo o andamento e tudo mais do coro, claro, o Renato não está podendo reger aqui de fora, mas você pode cantarolar aí também onde você está, sem problema nenhum, a letra dos hinos do coro. Nós estamos com problema na internet nossa hoje, então não estamos transmitindo ao vivo. Aqueles que estão nos vendo aí na internet é porque já é a gravação que deve subir ainda neste domingo, mas há um problema aí na rua e nós estamos sem ter transmissão direta hoje pela a nossa internet. O Senhor Deus tem cuidado de nós estamos aqui mais uma vez para adorar ao Senhor, para servir a Deus, e a lembrança de sempre, não é? Quem está aqui nessa casa, neste lugar, a tua intenção, o teu coração deve ser de oferecer culto e não de assistir culto. Você é um cristão, então você está oferecendo culto ao cantar os hinos, acompanhar as leituras bíblicas, acompanhar as orações e concordar com elas, com aquela palavra final de amém. Tudo é serviço que nós estamos prestando a Deus. Lembrando, estamos aqui para dar glória a Deus. Só Ele deve receber toda a glória e todo o louvor. O primeiro texto da nossa liturgia se encontra no Salmo de número 121. Salmo 121, eu vou ler todo este salmo. Diz a palavra de Deus assim: Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará, não cochilará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Oremos.
Senhor, estamos nesse lugar que reservamos ao Teu culto, mais uma vez, ó Pai, no privilégio e no dever de cultuar ao Senhor. Sabemos que como criaturas todos devem adorar, glorificar o Teu nome, ainda que boa parte da humanidade, ó Pai, não reconheça a existência do Senhor, a soberania do Senhor, não se submeta ao Senhor em sua vida, em suas atividades, ó Pai. Mas nós estamos aqui como aqueles privilegiados pelo Teu amor, alcançados pela Tua misericórdia, a quem o Senhor abriu os olhos para perceber a beleza da santidade, da majestade do Senhor. Estamos aqui Te adorando e pedindo, ó Pai, que o Senhor receba esta nossa atividade, esta nossa atitude diante do Senhor, receba, ó Pai, como um culto agradável. Não agradável pela perfeição dos participantes, todos nós continuamos a reconhecer que somos pecadores, que falhamos muito em cumprir as nossas obrigações, ó Pai. Temos pecado, temos errado, por ação e por omissão, por atitudes, por palavras, por pensamentos. Por todos estes erros, mais uma vez, nós pedimos o perdão do Senhor e nós estamos aqui, ó Pai, reunidos, firmados na Tua promessa de que a obra de Jesus foi eficiente para pagar nossa conta. Estamos na Tua presença nessa condição de família do Senhor, de povo do Senhor, justificados pela fé na obra perfeita do nosso Salvador. E é nessa condição que pedimos, recebe este culto que a Ti oferecemos, ó Pai. É a oração que fazemos em nome de Jesus, Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Amém. Abra o seu inário, meu irmão, minha irmã, no primeiro hino do inário que está aí nos bancos de capa azul, para nós juntos cantarmos ao Senhor, adorando esse Deus maravilhoso, lembrando que a Ele devemos sempre este culto. Hino de número 1, Companhia Divina. Ao som do órgão nós ficaremos em pé e todos cantaremos juntos. Hino número 1, Companhia Divina. Poder assentar, irmãos? Ainda no livro dos Salmos, agora no Salmo de número 66, a penúltima e a última estrofe, Salmo 66, do versículo 16 até o versículo 20, na verdade, como está impresso, nós vamos até o versículo 20. Salmo 66, do versículo 16 até o versículo 20. Diz a palavra de Deus ainda assim: Vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e tem me atendido à voz da oração. Bendito seja Deus que não rejeita a oração, nem aparta de mim
a sua graça. Nós sabemos que temos um Deus maravilhoso que tudo sabe, que tudo conhece, tudo vê. Não há nada que escape aos olhos do Senhor. É sempre bom lembrar disso, é sempre bom lembrar para a nossa própria vida, para as nossas atitudes, lembrar que nós vamos ter que dar conta ao Senhor de nosso viver, de nossos pensamentos. Não há lugar que as pessoas possam fazer coisas que o Senhor Deus não tome conhecimento. Maus e bons, crentes e não crentes, seres humanos e todos os poderes, os seres celestiais, os anjos malignos, todos, Deus sabe tudo, não há nada que escape ao controle de Deus. Mas Deus, Ele, por sua graça e misericórdia e na sua sabedoria, determinou que nós orássemos a Ele, que nós conversássemos com Ele. É ordem de Deus. Nós fazemos para cumprir uma ordem de Deus, não é? Quando oramos. E é como se Deus estivesse segurando em suas mãos a bênção e preparado, dizendo, pede que eu vou te dar. Então Ele está com aquilo nas suas mãos. É isso disso que o salmista está dizendo. E também está lembrando a nós que quando vamos buscar a Deus, devemos buscá-lo segundo o seu poder, a sua majestade, o seu domínio, a sua soberania. Então nós temos que pedir segundo a vontade dele. Nem sempre é fácil isso para nós, mas é isso que está dito aqui. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Ecoa lá em Tiago, quando Tiago diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para desbanjar dos vossos próprios prazeres. Está lá escrito em Tiago, também ecoando este belo salmo, que evidentemente foi escrito muito antes do que a carta de Tiago. Então vamos orar a Deus, vamos conversar com Ele, vamos levar nossos pedidos a Ele. Algo que nem sempre fazemos aqui no nosso culto, raramente fazemos, mas eu quero hoje convidar você para fazer. Durante um tempinho breve, nós vamos orar em silêncio, todo mundo conversando com Deus, você dentro do seu coração. Você não vai elevar a sua voz. E depois de um tempinho assim que nós estivermos orando, o coro vai cantar um hino que fala sobre o cuidado de Deus sobre nós, um hino que lembra a bondade de Deus. Só um tempinho para nós orarmos e em seguida, aí ao comando do Renato, o coro cantará um hino que fala desse bondoso Pai que nós temos, está certo? Então incline sua cabeça, converse com o Senhor, apresente seus pedidos, suas ansiedades, suas necessidades diante de Deus em silêncio, até o coro cantar um belíssimo hino, cuja letra também está impressa aí dentro no encarte. Os pedidos, está o nosso coração aberto nesses breves momentos que tivemos. O Senhor conhece a necessidade de cada um de nós. O Senhor sabe a fraqueza, ó Pai, que há em nós, os nossos medos e temores,
mas nós confiamos no Senhor, confiamos no poder do Senhor, confiamos na sabedoria do Senhor, confiamos que a resposta que o Senhor dá às nossas orações é de acordo com a vontade perfeita do Senhor. Aquece nosso coração e ao mesmo tempo, ó Pai, nos dá serenidade, tranquilidade ao receber a Tua resposta, nos acomodando a elas, ó Pai, e continuar sentindo Teu cuidado, Teu carinho. Obrigado, ó Pai, porque sabemos que mais uma vez, declaramos mais uma vez, que o Senhor ouve nossa oração não é baseado nos nossos méritos, mas nos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, Deus. Mais uma vez, meus irmãos, nós vamos cantar, e vamos cantar com a letra do hino de número 11, Louvado és Senhor. Louvado és Senhor, número 11. Outra vez também, ao som do órgão, nós levantaremos para cantar todos juntos esse hino. Hino número 11, Louvado és Senhor. Ainda em pé, vamos unir nossas vozes, fazer a declaração de nossa fé. Nós usamos aqui a fórmula do chamado credo apostólico, vocês conhecem. A tradução que nós usamos, a versão que nós usamos está impressa nas primeiras páginas do Inário de capa azul, para você que quer ler junto conosco. Façamos então a declaração de nossa fé. Afirmemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. No terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Ainda em pé, mais uma vez, irmãos, abramos nossos inários no hino de número 14, Louvor à Trindade. Eu vou ler o versículo 1 e 2 do Salmo 146, enquanto você abre o seu inário. Louvor à Trindade, número 14. Diz a palavra de Deus assim: Aleluia! Louva a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Vamos cantar então o hino anunciado, o hino de número 14, Louvor à Trindade.
poder sentar, irmãos, mais uma vez. Convido a todos a abrirem suas Bíblias no texto que vamos basear a mensagem nesta manhã. Se encontra na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, os versos 10 ao verso 17. Aos Gálatas, capítulo 1, versos 10 ao 17. Diz a palavra do Senhor assim: porventura procuro eu, agora, o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quanto, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse aos gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos diante da Tua palavra, diante da Tua instrução, estamos aqui diante desse privilégio, ó Pai, do Senhor, ouvir o Senhor falando conosco. Mas nós precisamos, ó Pai, ter uma capacitação especial. A capacitação como Tua palavra ensina para nós. A capacitação que vem do Senhor, aquele tipo de inteligência peculiar aos que são iluminados pelo Espírito Santo. É isso que nós precisamos agora, ó Pai. Para compreender, sim, o sentido do que está sendo falado, a história narrada aqui, mas mais ainda, ó Pai, para perceber as lições que o Senhor tem para cada coração aqui, cada um dentro daquela sua própria necessidade. Então, tem misericórdia de nós, nos dá capacidade de entender a Tua palavra. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Quanto mais eu estudo aqui a carta aos Gálatas, preparando esses sermões que eu estou preparando nesta carta, como os irmãos têm acompanhado, já é o terceiro sermão que eu faço na carta aqui, caminhando por ela, e eu fico maravilhado com alguma coisa e uma frase não sai da minha cabeça, sabe? Essa frase para mim é o seguinte: esta aqui é a carta de Paulo, é a carta de evangelização de Paulo. É a carta que Paulo escreve o Evangelho, descreve o Evangelho. Claro, o Evangelho está em todas as cartas de Paulo, é claro, é verdade, a mensagem do Senhor, mas o assunto do Evangelho, aquele assunto que foi cantado pelos anjos aos pastores, lá, lembram, no nascimento de Jesus? Quando eles diziam que aquele era um momento maravilhoso, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Então lembra quando os anjos anunciaram isso aos pastores no campo? Pois é disto que Paulo está falando nesta carta. Aliás, ele está falando isso nessa carta por uma necessidade a qual eu já me referi domingo passado. As igrejas daquela região, Galácia não é uma cidade, é uma região, né? Do meio para o norte da atual Turquia, né? Naquela época conhecido como Ásia Menor, aliás até hoje, né? Mas quando Paulo escreve, havia um desvio doutrinário nas igrejas. As igrejas, como ele disse no texto anterior, estavam passando de um evangelho para outro, estavam olhando coisas que não tinham sido ensinadas, não tinham sido anunciadas pelos apóstolos. E Paulo, então, durante essa carta, você vai ver, leia a carta em casa, não espere o sermão do domingo que vem, né? Não espere alguma coisa específica, leia a carta e você vai perceber a preocupação de Paulo com a pureza do Evangelho. Não, ele não está falando do nascimento de Jesus aqui, foi lá em Belém, foi assim, foi assado, tinha lá os pastores no campo, ou estavam lá, depois de algum tempo chegaram os magos, quanto tempo seria, o rei da época era o Herodes, não está descrito isto aqui. Não é essa a preocupação de Paulo, mas ele está falando do Evangelho simples, direto. Na capa do boletim, eu coloquei um assunto que foi escrito pelo reverendo Odair Olivetti.
nos primórdios, muito tempo atrás, a Igreja Presbiteriana do Brasil tinha um jornal chamado Puritano, depois ele mudou o nome para Brasil Presbiteriano, e tinha uma seção naquele jornal, que era uma seção onde as pessoas escreviam dúvidas, e então aquilo era escrito lá no jornal, né? Virou um livrinho. O autor dessas respostas, o pastor daquela época, não era o reverendo Daí Olivetti. O livrinho chama Consultório Bíblico. É um livro antigo, pequeno e tal. Depois de muito tempo, com a mudança, aquele pastor faleceu, etc., voltou-se ao assunto. E o Brasil Presbiteriano continuou a ter uma coluna chamada Consultório Bíblico, agora sob os cuidados do reverendo Daí Olivetti. Daquelas respostas todas foram colhidas algumas e foram publicadas num livro que também tem o mesmo nome, Consultório Bíblico, né? Esse livro tem à venda aí, se você quiser ter uma coisa. O reverendo Daí Olivetti faz diversas meditações, as pessoas perguntavam e alguma coisa ele respondia, Consultório Bíblico. E nesse assunto que ele coloca aí, está na capa do boletim, ele fala: vi alguém silenciar ante a pergunta, você crê em Deus? O que deve fazer o cristão? Sendo cristão de verdade, deveria fazer com firmeza algo semelhante a isso. Daí ele faz uma resposta que eu não vou ler agora, está aí na capa do boletim, depois você vê, acompanha em casa tranquilamente. Quem está aí na internet, provavelmente a gente coloca também esse texto para o seu conhecimento. Mas ele está falando sobre aquela questão do que é o Evangelho mesmo, o que é o crente mesmo de verdade, e ele faz uma descrição bastante interessante e gostosa. Aqueles que, como eu, tiveram o privilégio de conhecer o reverendo Daí Olivetti pessoalmente, muita gente aqui teve, alguns antigos mackenzistas conheceram ele como capelão lá no Mackenzie, mas eu tive outros privilégios bem antigos do reverendo Daí Olivetti. Aliás, eu estou ficando velho mesmo, né? Eu já falei para vocês, o primeiro hino que o coro cantou, eu conheci a autora do livro, da letra do hino, né? Que é a Zilá. Benvenuto Faustini, conheci a Zilá, que escreveu a letra do primeiro hino. Estou ficando antigo. Querem saber de história? Vem conversar comigo, eu conto umas histórias antigas aí para vocês também. Mas aqui, voltando ao assunto, ele escreve e ele responde sobre a questão do Evangelho. Muitas vezes nós temos essa dúvida. O Evangelho hoje, ele é falado: você é evangélico, você é crente, você é cristão, e as pessoas respondem concordando, mas há uma mistura tão grande nas crenças, por vezes isso fica de uma maneira muito estranha colocado e contraditória até mesmo, infelizmente, até mesmo contraditória, mas a verdade é que a essência do Evangelho está descrita aqui nesta carta. Como eu disse, uma carta onde o apóstolo Paulo quer lutar contra a heresia, contra erros que estavam dentro da igreja, e está aqui na essência da carta, que nós já meditamos no texto, está no versículos 3 e 4 desse capítulo 1. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso segundo a vontade de nosso Deus e Pai. O nosso Senhor, a mensagem do Evangelho é essa. Lembra lá os anjos cantando? Glória a Deus nas alturas, paz entre os homens a quem Deus quer bem. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Esse é o anúncio do Evangelho. A tentação de colocar hino de Natal outra vez, não tinha problema, podia ter colocado, né? Domingo passado cantamos, mas quase eu coloquei outro hino de Natal para nós cantarmos aqui hoje outra vez, para agradecer a Deus a vinda do Senhor. A essência do Evangelho está lá em João 3,16, sim, todo mundo conhece muito bem João 3,16, você sabe de cor João 3,16, quase todo mundo sabe de cor João 3,16, mas está aqui também nessa afirmação: Jesus se entregou a si mesmo por nós, para nos arrancar deste mundo perverso. Lembra da queda? O que nós chamamos de queda? Não é o tombo que você teve essa semana, você tropeçou numa escada, num toquinho, alguma coisa e caiu. Não, a queda, quando nós falamos isso no sentido bíblico, significa a caída do ser humano daquele estado maravilhoso, onde esse homem não tinha nada absolutamente de mal em si, ele não tinha sofrimento, ele não tinha dor, ele não tinha nenhuma coisa contraposta, ele trabalhava sim. Alguns acham que trabalho é castigo de Deus, não é? Trabalho é coisa que Deus dá para nós como castigo pelo pecado. Não, o homem trabalhava, Deus deu tarefa para o homem: vai cuidar do jardim, vai ser agricultor,
vai dar nome para os animais. Então tinha trabalho, mas era um trabalho que não exauria as forças como hoje em dia. Você trabalha, o tempo vai passando, tem hora que você trabalha 12 horas e fica cansado, tem hora que você começa a trabalhar 8 horas e fica cansado, tem idade que você começa a trabalhar 2 horas e já fica cansado, né? Então são coisas, é claro que também tem tipos diferentes de trabalho, mas são coisas que vão esgotando nossas forças, seja mental, de fixação, de atenção, seja de força física mesmo, e aí dói as costas, dói as pernas, não sei o que mais, mas quando o Senhor fez o homem, o colocou no jardim, colocou num lugar de perfeição maravilhosa, de vida, de comunhão com Ele, né? E Deus falou para o homem, olha, você está aí, o lugar é preparado, só que eu vou fazer uma prova com você, eu vou deixar um símbolo de que eu sou Deus, sou eu que resolvo. Então tem essa árvore aqui determinada, não toque nela, porque você não tocar nessa árvore é a prova de que você me reconhece como Deus, como Criador, como soberano, como sábio. E você não tocar nela significa obediência, significa que você é meu servo, significa que você entende o seu lugar na minha criação. Porque no dia que você tocar, você vai morrer. Sabemos a história. Sabemos a história. O homem foi lá com tanta variedade de coisas maravilhosas, ele vai lá e toca naquilo que Deus tinha falado para ele não fazer. E aí sabe a consequência? Estava escrito, porque o Senhor disse assim, porque no dia que dela tocares, morrerás. Então se é uma coisa meio estranha para nós, para alguns de nós, até mesmo uma parte da cristandade, ou para pessoas que não crentes, é entender que na verdade a humanidade está na área de mortandade, estamos todos mortos. É por causa que a gente discute aí, eu vejo, fico escutando as aulas da escola dominical, o pessoal debatendo predestinação, livre-arbítrio, não sei o que, parará. A verdade é o seguinte, a Bíblia diz, está lá no Éden, no dia que dela comerdes, morrerás. E você fala, mas o homem não morreu, ele comeu a fruta, continuou, conversou com Deus. Teve lá um momento que Deus reuniu a serpente, o homem, a mulher, e houve ali um diálogo. Morreu sim, morreu sim. É porque diz que o homem é incapaz de fazer o bem. É porque diz que o homem é incapaz de responder positivamente ao Senhor. Porque o homem está morto. Tem uma história de Jesus que a gente não percebe muito, né? Mas ela é maravilhosa. Vocês lembram do episódio de Jesus com Lázaro? Não da parábola do rico de Lázaro. Lázaro mesmo. Aquele dos 3 irmãos que eram muito chegados a Jesus. Lázaro, Maria e Marta, lembram disso? Lembram dessa história? E Lázaro morre, e Jesus não está ali ao lado, e chega a notícia para Jesus que Lázaro tinha morrido, estava enfermo, e depois que tinha morrido, e quando Jesus chega lá, as irmãs estão desesperadas, eu acho que eu vou usar essa palavra, desesperadas, elas estão muito entristecidas. Maria chega a dizer para Jesus, mestre, se o senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Mestre, se eu estivesse aqui. E Jesus conversa com ela, Jesus chora vendo a dor daquelas irmãs, não é? E daí ele vai lá, onde ele está sepultado. Onde está sepultado? Ali, Senhor. E Jesus vai lá e fala, tira a pedra da entrada. Alguém fala, não podemos fazer isso, já faz 3 dias que ele morreu. O cheiro que sai de uma sepultura é muito ruim, mestre. Não dá para tirar esta pedra, mas Jesus fala, tira a pedra. Tiraram a pedra. E Jesus dá uma ordem para Lázaro. Mas se tem uma coisa que às vezes a gente não percebe na história, é ordem para morto. Como é que é ordem para morto? Me diz, adianta você falar com o morto? Você vê um cachorro atropelado na rua morto, você chega lá e fala assim, sai daí para o carro não acabar de destruir você. Você fala para o cachorro morto, você pode até tirar, por caridade e por, sei lá, cuidado, você pode até tirar aquele cadáver do cachorro, do gatinho, de um passarinho, move seu coração, você vai lá e faz alguma coisa, mas dá uma ordem para morto, como assim? Que ordem é? O que o morto faz quando recebe uma ordem? Nada, não tem capacidade em si para fazer coisa alguma. É evidente que o Senhor alcançou Lázaro lá dentro da sepultura e lhe deu vida. E lhe deu vida suficiente,
eficazmente para ele escutar a voz do Senhor e poder sair. É uma ação maravilhosa dessa, é igual você e eu. Às vezes a gente fala assim, eu sou um cara bom, eu procurei muito a Deus, sempre fiz as coisas perfeitinhas, maravilhosas, e por causa disso Deus olhou para mim e falou, tá bom, você é legal, vem para cá para fazer parte da minha família. Deus nos alcançou quando nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados, Efésios 2, versículo 1, Ele nos deu vida. Isso é o Evangelho, isso é a essência do Evangelho. É um Deus que age na vida nossa quando nós estamos sem nenhuma capacidade para coisa alguma. Que maravilha! Paulo está falando, é isso que eu prego para vocês. É isso que eu ensino para vocês, essa coisa maravilhosa do que Deus faz. A suficiência da obra de Jesus completa, nos alcançando, colocando no nosso coração o desejo de procurar ao Senhor Deus, colocando em nosso coração a necessidade de ter uma resposta, a necessidade de ter ajuda, porque reconhecemos nosso pecado, porque sabemos que não é em nós nenhuma qualidade que nos faça preparados para a obra de Deus. Meu caso, eu sou muito ruim, eu sou isso, sou aquilo, tenho vícios, tenho dificuldades, eu luto contra as minhas dificuldades. Olha para as Escrituras, você vai ver que isso aqui está tudo narrado em servos e servas de Deus, nas suas limitações, mas Deus com seu imenso amor nos alcança, não desiste de nós. É disto que Paulo está falando. O Senhor nos tira das consequências desse mundo de mortandade. Eu não estou falando de falecimento, de morreu, foi sepultado. Eu estou falando desse mundo afastado de Deus. Sua misericórdia nos traz aqui. É disso que Paulo está falando. Há um movimento filosófico, a se atribuem o título de teólogos, que dizem que, na verdade, essa história do cristianismo é uma história que tem alguma base judaica, mas é uma religião inventada por Paulo. Você já viu isso? Você já leu isso? Eu já li algumas pessoas escrevendo, não em livros teológicos, mas às vezes comentários, até no jornal, até numa revista, alguém dizendo assim, a religião cristã, aquela inventada por Paulo. Paulo inventou uma religião, ele organizou uma religião. Tem alguns que falam isso, eu já escutei isso de fontes diferentes. Como eu digo, não precisa estudar livro de teologia para encontrar isso, não. Tem pessoas que falam, então, a religião cristã, ela tinha base judaica, mas ela foi organizada, estruturada, ela foi montada por Paulo. Paulo é o autor intelectual do cristianismo. São sábios dos dias de hoje. E parece que Paulo já sabia isso há 2000 anos atrás, que ele escreve aqui no versículo 10, o texto de hoje: porventura procuro eu agora o favor do homem de Deus, ou procuro agradar a Deus? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, não é invenção de homem. Talvez alguma coisa chegasse naquela época aos ouvidos de Paulo, talvez ainda não atribuindo a ele ser o criador da religião cristã, o organizador da religião cristã, aquele que deu uma estrutura, talvez não desse ponto como nós temos nos dias de hoje, mas já viu histórias e Paulo fala, vocês estão pensando que eu estou pregando é coisa que foi inventado pelos homens? É isso que vocês estão pensando? O que eu estou pregando para vocês não vem de mente humana, não foi criado por seres humanos, diz o apóstolo Paulo, versículo 12, porque eu não recebi, não aprendi de homem algum. Não foi alguém que chegou e sentou comigo e me ensinou alguma coisa especial. E aí Paulo fala, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Com essa afirmação aqui que está no versículo 12, eu só pego a primeira frase lá do versículo 18. Diz assim, decorridos 3 anos, Paulo está tratando no assunto, quando houve a conversão de Paulo, ele estava indo para Damasco, exatamente para prender os cristãos, para que eles fossem punidos, porque eram hereges, eles estavam distorcendo a religião judaica, e Paulo era bastante ativo na religião judaica, como está aí no texto que nós lemos agora. Muito mais, por exemplo, de alguns sábios, alguns outros estudiosos, alguns mestres da lei, eu era mais fanático
eu era mais zeloso, eu era mais ortodoxo de outras pessoas mais idosas do que eu. E vocês sabem disso, diz Paulo. Vocês ouviram isso. Vocês sabem que eu era zeloso e extremo com a religião judaica. Mas o Senhor que me separou, me alcançou. O Senhor que me separou, me alcançou. E você então, que conhece um pouquinho de Bíblia, vai lembrar da frase que Paulo escutou no caminho de Damasco, quando ele cai por terra cego, e ele ouve a voz do Senhor dizendo: Saulo, Saulo, esse era o nome então dele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? E a voz diz para ele assim: eu sou Jesus a quem você persegue. Eu sou Jesus a quem você persegue. E Paulo está cego, está humilhado, deve ter um caminhão de remorso nas costas dele, porque nessa hora agora ele lembra quanta gente que eu já levei para a prisão. A Bíblia não descreve, como eu já disse algumas vezes, que Paulo com as suas mãos tenha matado alguém, estrangulado, apedrejado com suas mãos. A Bíblia não diz que não quer dizer que ele não tenha feito, mas não tem nada escrito, ou com a espada, mas ele prendia, levava à prisão, e muitos cristãos eram mortos por causa de Paulo, sem dúvida nenhuma. Eu imagino quando ele caiu por terra e era Jesus falando com ele, aquele que ele achava que era uma invenção, que tinham supervalorizado, tinham montado alguma história em cima daquele, tá bom, um mestre lá, um rabi, como diz uma certa pessoa falando com Jesus numa época, um homem sábio, mas tinham transformado ele no Messias, no Cristo, né? Então Paulo sempre diz isso, e está atrás dos cristãos, prendendo os cristãos, e agora o Cristo, Jesus, o Cristo, diz para ele: eu sou Jesus a quem você persegue. Você imagina, no solo, envergonhado por cair, qualquer tombo de qualquer um de nós é uma vergonha, mas está caído por terra, está cego, e está vendo que tudo que ele fez foi errado. Eu imagino o tamanho do remorso nas costas de Paulo. Ele vai lá para Damasco, porque está chegando em Damasco, fica lá numa certa casa, numa rua direita, que não é essa aqui que sai ali do centro de São Paulo, é uma outra rua direita. Ele está lá naquela casa, e chega um homem cristão para conversar com ele, e fala: Saulo, o Senhor me mandou aqui, porque o Senhor tem um plano muito especial na tua vida. O Senhor está te chamando para uma tarefa muito especial. E Saulo então, ele crê. A palavra diz que as escamas dos olhos caíram. Algumas ideias que existem eu acho interessantes, dizem que ele não ficou curado completamente do seu problema de cegueira. Provavelmente é esse espinho da carne que ele cita lá na carta aos Coríntios, mas não precisamos fazer doutrina sobre esse assunto. Mas ele se levanta e ele é batizado por Ananias. Ele se torna um cristão. E ele fica alguns dias, diz Atos, em Damasco. Agora aqui Paulo diz que esses alguns dias não eram só alguns dias, foram 4 anos. 3 anos, está escrito aqui no texto. É interessante 3 anos, né? Nós dizemos que Jesus ensinou os discípulos durante 3 anos, não é isso? Há um debate aí se eram 3 ou 4 anos e tal, mas o mais aceito é que o Senhor Jesus exerceu o ministério por 3 anos. Tempo semelhante, Saulo ficou na região de Damasco, nas areias do deserto da Arábia, que ali do lado está tudo pertinho um do outro ali, não é? E ele ficou sendo instruído pelo próprio Senhor. Ele fala: não sou eu, não fui eu que criei essa religião. Vocês lembram que eu era contra essa religião? Não sou eu que criei essa ideia de Jesus ser o Cristo, não. Eu fui instruído pelo Senhor. Está aqui na introdução da carta, 1º versículo. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo. Eu recebi o Evangelho de Jesus. É disso que eu estou falando com vocês. Esse Evangelho que nós buscamos, que nós necessitamos para ter alguma esperança na nossa vida, para nos dar força na nossa caminhada, na nossa existência, para saber para onde estamos dirigindo.
não vamos nos encontrar com o Criador. Diz uma frase popular aí que a única certeza que o ser humano tem é a morte. Isso é frase popular, porque eu tenho outra certeza. Eu tenho certeza da morte, sim, ou do arrebatamento, mas eu tenho certeza da vida eterna em Jesus Cristo. Mas para a humanidade a única certeza que tem é a morte, que vai chegar um dia na existência de qualquer um, cessar a sua própria existência. Por mais que queiram prolongar, e aí vemos algumas pessoas centenárias, outros sonhando em viver até os 110, outros sonhando até viver até os 150, eu já disse isso aqui para os irmãos, no dia que alguém foi me dar parabéns pelos 65 anos, falou que Deus lhe dê em dobro, eu falei, eu não quero o dobro, eu não quero viver até os 130 anos, gente, está louco, até os 130 anos, não, vai ser muita canseira, não, muito obrigado, não estou reclamando da vida, mas que Deus lhe dê em dobro, não, chega, 65 anos, pode até os 70, 80, não sei o que, até onde Deus quiser, mas deu o dobro, mas mesmo que desse o dobro, no dia do aniversário de 130 anos, aquele bolo bonitinho, escrito 130 em cima, acabei de comer um pedaço de bolo, não sei o que, pá, cai duro, porque se tem uma coisa para acontecer é que nós vamos morrer todos, mas o Senhor está nos dizendo assim, eu tenho para vocês algo muito maior do que isso, muito maior que isso. No aplicativo que eu tenho no celular, de um desses aplicativos e tal, de vez em quando aparece lá uma série de fotografias de atores de alguns filmes, que para nós até parece recente, mas às vezes é 25 anos atrás. Star Wars, sei lá o que é, 30 anos atrás, nem sei quanto tempo. Então aí, como era o ator naquela época, como ele é hoje, alguns estão lá, RIP, né? RIP, né? Que é descanso em paz, né? Em inglês, né? Porque são atores que já morreram. Os outros estão lá com as rugas todas, coisas normais da idade, era tão jovem, tudo. O tempo passa para todos nós. Mas o Senhor tem nos chamado por uma vida em paz com Ele, para saber que no dia que nós fomos tirados dessa terra em que nós vivemos, nós estaremos na presença do Senhor para toda a eternidade. Esse é o Evangelho. Paulo diz, o que está acontecendo? Vocês estão imaginando que isso foi eu que inventei? Vocês estão achando que tem aqui uma disputa de evangelhos? Já que evangelho significa boa nova, vai ter gente que quer que o time dele seja campeão, que quer que o país dele vá para frente, que ele quer poder fazer a viagem para tal lugar, que ele quer ter um tal casamento, que ele quer ter tantos filhos, sei lá, tem diversas ideias, cada um aí na sua área, né? Então eu quero um evangelho que seja boa nova para mim, que diga assim, está chegando o seu príncipe encantado. Você vai conseguir ganhar uma casa nova. Tem um tio seu que você não lembra, mas ele vai morrer e você vai receber uma herança. Eu conheci uma pessoa que foi mais ou menos assim. Bateram na casa dele e falaram, seu tio morreu. Deixou aí uma fábrica de refrigerante, 3 fazendas, 2 aviões. Verdade. Eu fui pastor de uma pessoa assim. Fala, quem sabe isso acontece para mim também, né? Quem sabe alguém vai bater na minha porta e falar, lembra do tio Paulo? Não, né? Mas o tio não sei o quê? Então, você recebeu um benefício aí. É esse o teu sonho? É aí que você vai achar que você vai encontrar uma alegria especial? É isto mesmo? O Senhor veio para nos dar esperança de vida, esse é o Evangelho verdadeiro. Você está perdido no seu delito e pecado, você está condenado à morte, à separação eterna de Deus. Esse calor que você está sentindo no dia de hoje, o frio que você sentiu anteontem ou ontem, essas coisas não terão mais lugar lá, não terão mais lugar lá. Não haverá mais dificuldades. Você não precisa começar um tratamento dentário, resolver se vai fazer implante ou colocar uma ponte. Você não precisa ir ver lá o óculos que você vai fazer ou não, ou vai fazer uma cirurgia disso, aquilo outro. Ou se você vai ter dificuldade, se as pontes de safena, ou lá os tubos que você tem lá, os stents dentro do seu coração, vão funcionar mais tanto tempo. Não tem nenhuma preocupação com estas coisas. É maravilha. Esse é o Evangelho. O Evangelho que fala isso,
paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. A gente confunde aquela tradução, né? Então lá de Lucas, a gente às vezes coloca assim, paz na terra entre os homens. Então ele está, na verdade, os anjos estão proclamando armistício. Os anjos estão proclamando assim, tratados de paz entre países, né? Com a vizinha, com o vizinho, com o país vizinho, seja lá onde for. É disso. Não, ele não está falando disso não. Ele está falando de ter paz com Deus, para que no dia que eu me encontrar cara a cara com Deus, não sei como será, mas deve ser algo maravilhoso. Sabe por quê? Porque eu vou chamar Ele de Pai. Eu vou chamar Ele de Pai. Vai ter gente que vai ficar surpreso, porque o instante da morte é o instante da conversão de todo mundo. Você sabe disso, né? Quando a pessoa morre, ela se converte, porque ela vai estar diante de Deus, não tem como ela falar, o Senhor não existe. Ela converteu, morreu, converteu, né? Não vai adiantar mais nada, porque nós temos que buscar o Senhor na nossa existência humana. Assim está escrito na Bíblia: ao homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso o juízo. Assim está afirmado nas Escrituras, na carta aos Hebreus. Mas eu vou ter alegria quando chegar lá diante do céu, de olhar para o Senhor e poder chamar Ele de Papai do céu, ao vivo. Ele está vivo aqui também, mas diante dos meus olhos. Tem coisa melhor do que isso? Tem coisa melhor que isso? Eu falo, eu sonho poder estar lá e encontrar minha mãe, meu pai, que saudade, mas vai ser mais lindo do que qualquer outra coisa, estar diante de Deus e um coração em paz, não pelas minhas obras, não pela minha formação, não pela quantidade de coisas que eu fiz, mas pela misericórdia de Deus. Ah, que coisa linda, que coisa linda. Indescritível, indescritível, até porque quem foi não voltou para contar para a gente. Algumas coisas tem aí, Paulo fala que não dava nem para contar algumas coisas, né? Esse é o Evangelho. Eu não recebi de homem algum, eu não inventei nada, eu não estruturei nada. Você sabe que eu não acreditava nisso, diz Paulo. Você sabe que eu persegui a igreja de Cristo. Você sabe que eu não mereço isso tudo. Mas o Senhor me chamou e eu então recebi essa ordem do Senhor e eu, sem detença, já me coloquei a serviço do Mestre. Durante 3 anos fui instruído por Ele, nas regiões escaldantes da atual Síria, né? e Arábia, ali ao lado, naqueles desertos, foi instruído pelo próprio Senhor. Por causa disso que ele tem o direito de ser chamado de apóstolo. Ele é apóstolo porque ele é um daqueles que foi instruído pelo próprio Senhor e recebeu do Senhor a qualificação para doutrinar, para ensinar o que Deus estava lhe ensinando para os outros. E por causa disso que eu vejo com muito cuidado o uso da palavra apóstolo nos dias de hoje. Muito cuidado. Ninguém tem mais revelação direta do Senhor, está autorizado a acrescentar qualquer coisa à palavra. Não, Senhor, isso é só aos apóstolos. Lembra? A doutrina dos apóstolos está escrito assim na Bíblia. É isso que eu creio. E por causa disso que, apesar de eu ser um apóstolo no sentido de alguém que tem uma missão, uma tarefa, uma mensagem para transmitir, então, sentido técnico, tudo bem, mas não é título meu, eu não tenho esse título, não carrego isso nas costas. Por favor, não me chame de apóstolo Fernando, porque você vai arranjar uma pequena briga comigo, provavelmente. Mas a verdade é, Paulo está ali porque ele foi chamado pelo Senhor para ser um instrumento de Deus, para pregar o verdadeiro Evangelho. E daí, o que você crê? Eu creio em Cristo, eu creio em Jesus, eu acredito que Ele nasceu, eu acredito que Ele viveu, eu tenho certeza que Ele foi injustiçado, acredito até mesmo que Ele ressuscitou, porque a Bíblia conta de diversas pessoas que ressuscitaram. Jesus não é o único que ressuscitou nas Escrituras. Tem pessoas ressuscitadas no Antigo Testamento, tem pessoas ressuscitadas no Novo Testamento, antes e depois da vida de Jesus. Vocês lembram disso? Pedro foi instrumento de Deus para ressuscitar uma irmã. Vocês lembram disso? Mas não irmã física, irmã na fé. Não é? Lembram disso? Então, Dorcas é o nome dela. Está lá nas Escrituras. Então Jesus é mais um ressuscitado. É isso que você acredita?
Ou você realmente acredita na mensagem do Evangelho que fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna? De novo, depois lê aquilo que o reverendo Odair Olivetti escreve, que está aí na capa do boletim. Depois você vai levar para casa, dá uma lida com calma, pensa bem e medita nas passagens bíblicas que ele colocou aí. Vai olhando, vai estudando, vai firmando cada vez mais sua fé. É a carta do Evangelho. É a carta onde Paulo repassa os princípios do Evangelho para igrejas que estão se afastando da mensagem do Evangelho. O que está acontecendo com vocês, diz Paulo? Tão depressa vocês estão saindo do Evangelho da graça? Esses dias eu vi alguém declarando que não aceitava mais a graça, não é essa palavra que ele usou, mas é isso, que agora ele tinha se convertido a uma outra linha do cristianismo, onde o que importa são as obras. Que pena, que pena, que delícia eu saber que não está em mim, que delícia saber que não está em mim, que delícia saber que depende de Deus. Agora não vou mais depender de Deus, vou depender do meu esforço, do meu suor, das minhas qualificações, das minhas obras de caridade, das minhas isto ou aquilo. Ou da ajuda para Jesus de outros intercessores, porque é muita carga para Jesus levar, coitadinho. É muito peso, então vamos arranjar outras pessoas para intercederem também, para partilharem. Ou é muita gente, Jesus não vai ter tempo de olhar para todos as suas ovelhas, esquecendo que ele fala, eu conheço as minhas ovelhas, conheço pelo nome as minhas ovelhas, todas elas. Sabe o que significa? Fernando Hamilton está lá na lista das ovelhas de Jesus, está lá Renato, Delfine e Rússio, está na lista das ovelhas de Jesus, está todo mundo, ele sabe, ele conhece, que delícia, não é uma delícia? Por que querem estragar uma verdade? Além de mais, uma verdade tão especial como essa, por que precisa criar outra coisa? Cuidado, vai cair da graça, cuidado, você vai se perder, Jesus não vai te achar, cuidado, o que você fez foi muito feio, tão feio que não tem jeito, cuidado. E a palavra fala que Ele nos amou, nos tomou para si. E no Evangelho segundo João é registrado que Jesus diz, da minha mão ninguém tira. O Pai não quer que eu perca nenhuma, e ninguém vai conseguir arrancar nenhuma das mãos do meu Pai. Está tudo lá em João 6, 8, 10, está tudo lá. Está tudo lá. Essa delícia, que delícia ser povo de Deus, que delícia a misericórdia do Senhor. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança de Jeremias, vocês sabem, porque eu gosto tanto dessa passagem, livro de Lamentações, capítulo 3, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E aí Jeremias diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Grandes são as suas misericórdias. Essas misericórdias se renovam a cada manhã. Espera no Senhor. Que delícia. Como é bom fazer parte do povo de Deus. Incline sua cabeça, vamos conversar com o Senhor. Obrigado, Pai, pelo teu amor, por tua misericórdia, pelo cuidado do Senhor conosco. Obrigado por esse belo Evangelho, esse Evangelho puro e simples, maravilhoso, que fala de nosso pecado, de nossa morte, do peso, Senhor Deus, que temos sobre nós, das nossas limitações, mas que falam da graça, da misericórdia, do amor com que o Senhor nos ama, nos chama para sermos família do Senhor. Obrigado porque nós podemos confiar na Tua promessa e nos consagrar a Ti como filhas e filhos, para Te servir, ó Pai. Ó Senhor, firma isso em nosso coração cada vez mais, para que não tenhamos medo,
para que cuidemos para não cair em pecado, para não desonrar o Senhor, não entristecer o Senhor com nossos pensamentos e atos, mas que haja profunda segurança em cada um de nós, porque nós pertencemos ao Senhor. Obrigado, ó Pai. Que segurança temos em Jesus. Que segurança. Jesus é nosso. Que segurança maravilhosa nós alcançamos neste Senhor de nossa vida. E pelo Teu amor, conduza-nos à nossa casa, a fim deste momento de culto. Nos leve, Senhor Deus, em segurança, especialmente naquela segurança bendita da Tua palavra, que nós não esqueçamos de tudo que o Senhor faz por nós. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, Teu Filho amado, o Senhor e Salvador de nossa vida. Amém. Tem alguém mais para você dar, Senhor, louvor? Pois é, o coro vai cantar. E que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a misericórdia, o consolo do Santo Espírito estejam convosco e sobre todo Israel de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Glória a Deus. Está com a internet, mas vai ficar gravado. Se eu não tiver com o microfone, o pessoal lá não me escuta, né? Então, a nossa saudação a todos. Deus abençoe a cada um. Mais um nenenzinho essa semana. O negócio está bom aqui na igreja, né? Acho que a nossa terra e nossa água aqui é boa, né? Então, um mês depois de ter nascido a Fernanda... Fernanda não. A filha da Fernanda, a dona Catarina, né? A Catarina nasceu dia 6 de agosto e dia 6 de setembro nasceu a Mariana. Então ela, se Deus quiser, hoje vai ter alta, estamos orando, pedindo a Deus por isso. E daqui a um tempo vai ser uma choradeira aqui, né? Porque tem mais criança vindo. Eita, Deus é bom, muito bom para nós. Louvamos ao Senhor por todas estas vidas. Tá? Deus abençoe você na sua caminhada. Hoje é dia do Senhor, não esqueça de descansar o corpo. Nós precisamos de descanso, eu sei, eu falo de mim, falo dos outros, nós precisamos descansar um pouco. Domingo é dia de descanso. É dia de edificação também, então procure a palavra de Deus. Hoje à noite aqui na pregação, eu vou falar sobre o servo de Deus coletivo, o povo de Israel, né? Estão pregando uma série aí sobre o servo de Deus, capa do boletim do domingo passado eu falava sobre isso, e falei sobre o Jesus, já falei sobre Ciro, o servo de Deus que é o incrédulo, né? Que era um idólatra,
e que é servo de Deus, porque todos são servos de Deus, e agora hoje, se Deus permitir, vamos falar de Israel, povo de Deus também, tá bom? Mas procure crescer no conhecimento da palavra. Essa semana, por 2 vezes, por questões diferentes, eu não pude transmitir aquela reuniãozinha das 5 horas da tarde, que vai continuar, não estou desanimado não, é que coisas que aconteceram, pediram transmitir. Vou continuar, mas eu falo lá no grupo de oração lá. Não é porque você ligou lá no Instagram que você vai desistir. Aproveita, você não ia escutar? Pega a sua Bíblia, ora, lê. É preciso ler a Bíblia e orar constantemente. Então aproveite o seu tempo para a comunhão com o Senhor Deus. Deus abençoe a todos, mais uma vez, um bom domingo na presença de Jesus.